Lucas capítulo 16, versículos 19 ao 31. 26º domingo do tempo comum. Naquele tempo Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam na mesa do rico, e além disso vinham os... Caríssimos e caríssimas, sejam todos e todas bem-vindas ao nosso encontro dominical, 26º domingo do tempo comum, na liturgia da Igreja Católica. Eu sou Daniel Nonato, e a gente começa, falando hoje, que ontem nós celebramos São Cosme e Damião, dia 26, e ontem, dia 27, nós celebramos São Vicente de Paulo. Alguém me chamou a atenção porque eu não lembrei de comentar isso. Eu não lembrei, não. Até eu comentei no Evangelho, lá no Evangelho no WhatsApp, eu até coloquei que era dia de São Vicente de Paulo ontem, sábado. Mas na sexta eu não lembrei de colocar os gêmeos, Cosme e Damião. Existe um secretismo religioso aí, e devido à reforma litúrgica de Paulo VI, a data do padroeiro São Vicente de Paulo ficou dia 27, padroeiro da Congregação Vicentina, das Conferências Vicentinas, e São Vicente ganhando espaço dos médicos, Cosme e Damião. Eu não vou entrar nesse mérito, até porque vai demorar mais, e a gente não vai entrar nisso, até porque nosso horário aqui é corrido. Também, a gente lembra que Padre Júlio Lancelotti esteve no Nordeste brasileiro, em uma das cidades que ele presidiu missa, teve que ter apoio da polícia. É isso aí, porque pessoas da extrema-direita quiseram, ameaçar o Padre Júlio Lancelotti. É interessante como esse povo está. E ainda falando da semana que passou, nós tivemos aí a graça, de vencer essa PEC da bandidagem, ou como eu disse semana passada, a PEC da sacanagem, mas agora temos aí um novo projeto, a tal da dosimetria. Talvez nós precisemos voltar às ruas, como povo de Deus, para poder fazer com que eles deixem, essa ideia de lado. Porque golpista, o lugar deles é na cadeia. E a gente começa agora, vamos entrar na parte do Evangelho do dia. Mas antes, lembrar as leituras do dia, não é isso? Agora, exatamente em nosso relógio, são 5 horas e 3 minutos. Eita. Vamos começar com Amós, capítulo 6, versículos 1a ao versículo 4 ao 7. O profeta Amós bate de frente com a arrogância dos ricos no seu tempo. Gente deitada, em cama de marfim, comendo cordeiros e bezerro, cantando, bebendo vinho nas taças mais caras, se perfumando com os melhores óleos. Enquanto isso, o povo sofria. A denúncia de Amós é dura, esse luxo indiferente. Diz que Amós era esquerdista, E a gente olha ao redor e percebe que a cena não mudou muito até hoje. Poucos vivendo no excesso e milhões sobrevivendo quase sem nada. E o salmo é o Salmo 145. A gente vai rezar esse salmo. Ele vai dizer para a gente: quem é fiel de verdade ao Senhor. Ele faz justiça ao oprimido, dá pão ao faminto, sustenta o órfão, e a viúva abre os olhos dos cegos. Ou seja, a lógica de Deus é o oposto da lógica dos poderosos. E na segunda leitura, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 11 ao 16, Paulo dá um conselho bem direto. Tu, homem de Deus, foge dessas coisas, e busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. E como se dissesse: olha,
Não se deixe seduzir por esse estilo de vida que só pensa em acumular. A vida cristã é luta, não no sentido da violência, mas no sentido do bom combate, da fé e da decisão diária. Eu digo isso às vezes para alguns amigos, que eu me converto a cada dia. A conversão é diária. Mas eu quero aqui deixar bem claro, antes de entrar na parte do texto de Lucas 16, 19 ao 31, o nosso canal não fala em nome de nenhum grupo religioso, o nosso canal não fala em nenhum tipo de pastoral, nem organismo. Nós estamos aqui já há 15 anos com vocês, fazendo essas reflexões diárias e dominicais, agradecendo a cada um e a cada uma que dá seu like, se inscreve no canal, e nós estamos aqui para ajudar você a refletir. A nossa opinião, a nossa reflexão, ela não é o único ponto de vista. Você pode discordar da minha opinião. Você pode até dizer que eu falei besteira. Não tem problema, você pode falar. Democracia, só não pode xingar minha mãe, tá? Mas vamos nós, é isso. Bom, eu vou repetir agora com calma a liturgia de hoje. Primeira leitura, Amós, capítulo 6, versículo 1a, depois versículo 4 ao 7. O salmo é o Salmo 145 e a segunda leitura, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11 ao 16, e o evangelho, que nós vamos nos aprofundar, Lucas 16, 19 ao 31. Sem esquecer, que nós chegamos ao evangelho, e a parábola de hoje, a parábola do rico e Lázaro, esse texto é daqueles que não dá para ouvir e sair igual. E também, sem esquecer, e lembrando sempre, que a gente, quando fala do Lázaro, a gente sempre confunde com Lázaro, irmão de Maria e Marta, lá do capítulo 11 de São João. Esse Lázaro é um Lázaro, vamos dizer assim, suposto Lázaro. Ele tem um nome aqui porque o autor sagrado se preocupa em dar um nome. E esse rico não tem nome. E aí o autor sagrado traz para nós essa novidade. Jesus aqui deixa para a gente uma das histórias mais complicadas. Um homem rico que se vestia de púrpura, linho finíssimo, e se banqueteava todos os dias, ou seja, não é qualquer hora. Um pobre chamado Lázaro, coberto de feridas, que só queria as migalhas que caíam da mesa do rico. Quando morrem os dois, e por incrível que pareça, acontece uma reviravolta, morrem no mesmo dia, um, de acordo com o autor sagrado, é levado pelos anjos para junto de Abraão. Está isso no texto, lá em Lucas 16, 22. Enquanto o rico é simplesmente colocado em uma sepultura. Esse detalhe é muito forte, senhores e senhoras. O que era invisível à vida se recebe o consolo eterno. O que era admirado fica sozinho, ou seja, na hora que o texto do autor fala assim, ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O outro foi colocado numa sepultura. Numa leitura bem prática. O jovem, o homem rico, ele é colocado numa sepultura e ali tem o fim da sua história. Enquanto Lázaro é levado por anjo até Abraão. Mesmo depois da morte, o rico não muda. Ele continua sendo aquela pessoa que tenta usar as pessoas. Ele mesmo tendo ficado sozinho, de acordo com o texto, ele pede que Lázaro venha molhar a sua língua com a água. Ou seja, ele ainda continua a posição de mandar. Lázaro ainda é o empregado, é aquele que está ali na porta da igreja, na porta da comunidade, na porta da casa dele. É como se fosse alguém que deve servi-lo. Essa cegueira que às vezes nós temos é uma conexão maior, como dizia o profeta Isaías, né? As vossas iniquidades é uma barreira entre vós e Deus. Isaías 59, versículo 2. Aqui esse abismo é concreto. Quando você percebe, às vezes, alguns padres, alguns diáconos, bispos, exigindo que tu trate com o rigorismo da lei, do título que carregam, ou às vezes nós mesmos, em nossas práticas, eu lembro até hoje de uma pessoa que dizia, me chama de doutor, no hospital que eu trabalhava,
porque eu sou médico, percebe claramente que a pessoa cria uma barreira entre você e ela. Essa parábola fala de um abismo muito grande, um abismo enorme que existe na comunidade. Às vezes um abismo provocado pelo clericalismo, pelo laicismo, ou talvez pelas pequenas autoridades. E a parábola termina com Abraão dizendo: se não escutam Moisés e os profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não acreditarão. E aqui o autor sagrado, o evangelista Lucas, ele dá o recado: Jesus vai ressuscitar. Mas até hoje muitos continuam não acreditando que Jesus ressuscitou. Muitos ainda duvidam dessa vida que foi transformada, que foi trazida dos mortos pelo Senhor. Essa parábola não é só sobre além da vida, é algo real do agora. Se nós estamos em posições de luxo, de conforto, o problema não é ser rico, o problema não é ter posse, mas é ser indiferente e ignorar em nossas portas Lázaro, que está ali ferido, chagado, maltratado. E nós temos um detalhe interessante: o evangelista fala dos cães que lambem a ferida, dá a entender para os judeus, no contexto que esse texto foi escrito, a amizade com os cães era algo assim, baixo. Ser cão era ser criatura, ou seja, Lázaro perdeu a sua humanidade. E a gente procura saber quem são os Lázaros hoje. Os Lázaros de hoje, os imigrantes que Donald Trump costuma dizer que são bandidos no seu país. As mulheres que estão aí maltratadas, abandonadas pelos seus companheiros, mães solos. A comunidade LGBTQIAPN+, que sofre de um jeito ou de outro a perseguição da sociedade. E tantos Lázaros que estão chagados em nossas portas, o jovem desempregado, o idoso abandonado, pessoas em diversas situações de rua, e sobretudo nas grandes cidades. Trabalhadores informais, os entregadores, que trabalham aí com delivery, que às vezes vão entregar um alimento, aconteceu como aconteceu um tempo atrás, aí um jovem tomou um tiro de um cidadão se achando importante, que queria receber na sua porta o alimento. Também, porque não crianças sem acesso básico à saúde, à educação. E interessante que nós percebemos que essa festa desse homem é uma liturgia, e a fé que nós acreditamos, a fé que nós devemos carregar, não pode ser reduzida a um show emocional, a uma mercadoria, ou apenas uma pregação de promessas de prosperidade. Isso é uma distorção daquilo que Jesus veio anunciar. É uma heresia perante o evangelho de hoje. Na patrística, eu já comentei sobre isso, lá no século I ao século IV, nós temos alguns padres da igreja, que são os bispos e padres. João Crisóstomo dizia que não dar aos pobres é roubo. Santo Ambrósio dizia que se você dá ao pobre, já era dele pelo direito. E Santo Agostinho falava da cegueira espiritual de quem não acredita nem diante da ressurreição. Às vezes nós, quando estamos nas ruas, eu particularmente, você, a gente quando ajuda alguém, vai beber, a gente começa a querer dizer o que a pessoa tem que fazer com aquilo que nós demos. Se você deu uma esmola, qual vai ser o destino, não interessa. O momento que você deu não é mais teu. E a Igreja Católica, os documentos do Vaticano II, nos ajuda a pensar em Gaudium et Spes, diz que as alegrias, as esperanças dos pobres são também da Igreja. E o Papa Francisco, no Evangelho Gaudium e Fratelli Tutti, denuncia uma cultura da indiferença e chama a gente para viver
o cuidado como centro no Evangelho. No fundo, essa parábola, essa historieta, como diz meu querido amado bispo emérito de Nova Iguaçu, Luciano Bergamin, é um convite a atravessar o abismo que agora nós estamos construindo. O neoliberalismo, essas ideias de tudo privatizar, essa ideia de uma super casta. Enquanto alguns tentam aí criar PECs da bandidagem ou da blindagem para ficar com um abismo maior ainda da punição. E nós somos convidados a combater esse abismo enquanto ainda dá tempo. Não dá para deixar para depois. Não dá para nós deixarmos para depois da morte. Por isso, quando ele pede a Lázaro para ir lá, Jesus deixa bem claro, não tem como. Cada palavra que nós vivemos, cada gesto de solidariedade, cada gesto de compaixão, cada decisão de partilhar, de servir, já é um passo concreto para combater esse abismo e caminharmos na direção do reino de Deus. O rico da parábola é um alerta. Lázaro é uma esperança. E a pergunta que fica para nós, diante dos pobres que estão em nossas portas, qual vai ser a nossa resposta nos milhares e milhões de pessoas que, como Lázaro, estão jogados na sarjeta? Qual é a palavra que nós devemos levar para casa esse domingo? O abismo social, o abismo neoliberal, o abismo sociológico, o abismo eclesial clericalizado que nós construímos, os abismos que nós às vezes colocamos porque nós somos ou de um grupo ou de outro. Nós sabemos sobre a salvação, o outro grupo não sabe. Que a palavra desse domingo ajude a gente a não fechar os olhos, mas enxergar que Cristo ressuscitado, naqueles que estão em nossas portas, chagados, tendo companhia dos cães. O Cristo ressuscitado, ainda crucificado nos egoísmos, na radicalidade e no rancor, às vezes do nosso desamor. O Evangelho de hoje ainda traz uma curiosidade, pois alguém vai dizer sobre a questão dogmática, que nós, cristãos, acreditamos na ressurreição da carne, acreditamos na ressurreição, e aqui nós temos 3 fatores que comprovam que não existe reencarnação. Primeiro, não tem como Lázaro ir à terra, dizer aos irmãos desse cidadão para se converter. Segundo, não tem como voltar, ir para um lado ou para o outro. E terceiro, Abraão fala, nem que o morto ressuscite, já fazendo uma alusão à ressurreição de Jesus. Caríssimos e caríssimas, eu vou parando por aqui. Peço a você que deixe seu like. Lembrando que a gente não está aqui falando em nome de grupos, nem de pastorais. Não estamos falando em nome de igrejas. Até porque a gente já tem muito problema com pessoas que às vezes atacam a gente. Recentemente, novamente fui xingado. E sempre é xingado por um grupo de pessoas que são muito cristãos, muito puros. Mas que possamos viver a fidelidade do amor em Jesus de Nazaré, eliminando os abismos sociais, existenciais e periféricos que existem em nossa sociedade. Caríssimos e caríssimas, feliz domingo. Eu sou Daniel Nonato. Que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam na mesa do rico. E além disso vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico enterrado na região dos mortos. No meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado.
Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nosso